Boa noite a todas, todos que estão aqui. A gente está em mais um encontro do nosso terceiro Festival de Arte para a Primeira Infância, Um Novo Olhar. Um festival que tem, além de espetáculos, em algumas linguagens artísticas, está trazendo também alguns painéis, algumas mesas de discussão, algumas provocações. E hoje a gente está aqui em mais uma dessas provocações. A gente agradece para quem está presencialmente, para aqueles que vão nos assistir. A gente espera que possamos ter aqui uma ótima discussão e reflexão a respeito da arte para a primeira infância. A gente está falando de arte mesmo, porque nós queremos ir para além do teatro, que nós da Catarsis, nossa área de atuação está no teatro, mas a gente quer muito que esse festival sirva para que a gente possa refletir um pouco sobre a arte num panorama mais geral para a primeira infância. E hoje a gente tem aqui a Anne Welter, que é diretora, atriz, e é uma diretora incrível, que faz um trabalho lindo para as crianças. E a gente quis muito trazê-la porque a gente entende que a Anne tem um olhar, esse olhar que nós acreditamos que seja um olhar que nos interessa em relação à arte. A gente falava um pouco antes aqui de começar, um olhar muito estético, uma proposta para as crianças. O grupo, a Companhia Nós é uma companhia de teatro, dança e animação. Então, ela pode falar dessa amplitude aí da arte para crianças. Então, obrigado. Eu que agradeço de estar aqui com vocês. É um prazer receber esse convite e estar aqui para conversar sobre o que a gente pensa, como a gente faz. É uma delícia. Exato. E a gente, Anne, eu vou começar te provocando aqui. A gente vai começar nesse bate-papo e depois as pessoas que estão presencialmente, que quiserem também perguntar, fiquem à vontade. A gente estava dizendo também antes de começar que hoje vocês vão ter bastante tempo para perguntar para a Anne, porque hoje ela está aqui para uma longa explanação sobre arte, porque ela é a nossa única convidada de hoje, porque a gente acha que ela tem muito para contribuir. E eu queria justamente começar falando desta questão que a gente conversava um pouco antes, como é produzir para criança, para você, né? Independente da linguagem que a gente vai usar, de onde que parte? Qual que é esse pontapé inicial para produzir para criança? É interessante isso, né? Porque assim, eu nunca tive dúvida sobre fazer teatro adulto ou fazer teatro infantil. Eu sempre quis fazer teatro infantil, porque eu acho assim que quando eu vou criar um espetáculo, eu sempre falo assim, vamos brincar, né? Chamo meus atores e falo, vamos brincar, porque a ideia é essa. A gente, quando a gente vai criar um trabalho, a gente entra nesse lugar da criança, né? Esse lugar onde a gente não tem barreiras, porque a criatividade, para mim a criatividade ela vem ali da criança, né? Esse é o mundo a ludicidade, a imaginação, ela é muito mais rica na criança, né? Então quando eu penso em criar um espetáculo, em fazer ir para uma sala de ensaio e pensar numa criação, num espetáculo, eu já de cara eu penso na criança e eu busco a criança, né? Aquela velha história de buscar a criança que existe dentro da gente, principalmente nas criações que a minha companhia faz, que a gente trabalha com a mistura das linguagens, né? O teatro, a dança, a animação, a música, as artes plásticas, isso está muito presente e presente assim, sem barreiras, né? Não tem, assim, agora é o teatro, agora aqui é a dança, agora aqui é a animação. Não, tá tudo junto,
tudo junto e misturado, né? E isso é muito da criança, né? A criança, ela não tem isso de falar, agora nós vamos dançar, agora isso é teatro, né? Então, assim, isso vem naturalmente, essa questão do ser criança. Para mim, ser criança e teatro tá juntinho, assim, tá... Porque a gente está falando desse lugar da ludicidade, né? De uma liberdade criativa. A gente vai sendo podado, talvez, quando a gente vai crescendo, e a gente vai sendo podado dessa criatividade. Tem uma coisa muito interessante, você falou de ser podado, né? A minha filha, quando nasceu, a gente levava no médico, e aí ele falava assim, olha, ele colocava ela assim em pé, e ela saía andando. Aí ele falava assim, tá vendo isso aqui? A partir do 3º ou 4º mês, ela já não vai saber mais. E foi batata, assim, no começo a gente ia, aí ele colocava, ela saía andando, segurando ela, mas ela sabia fazer o espacinho. Aí, depois dos 3 ou 4 meses, aí ela já não sabia mais. Ele falou, vai esquecendo, e é isso que vai acontecendo com a gente vai perdendo isso, né? É incrível como a gente vai podando, né? Podando tudo, né? Porque daí a gente vai, e aí quando a gente vai crescendo e vai... Acho que tem uma coisa para mim que chama muita atenção, que é assim, a gente vai tendo técnica disso, técnica daquilo, e teoria. E daí, a hora que a gente vai para a criação, não que essas técnicas, essas teorias não sejam fundamentais e importantes, mas a hora que a gente vai para a criação, é meio que deixar isso de lado, né? Exatamente, é como escrever, né? A gente aprende a escrever, né? Aprende as letras, aprende as palavras, aprende as frases, e aí começa, né? E depois que a gente aprende tudo, a gente tem que esquecer, por exemplo, um poeta, ele tem que esquecer tudo para poder ir além disso, né? Então, essa coisa da técnica é muito isso, né? Da gente saber. Eu, por exemplo, fiz aula de balé clássico durante muitos anos. E aí, depois de alguns anos, eu quis fazer dança moderna. Aí eu cheguei, né, com o coquinho, a redinha, né? A professora olhou para mim assim, ela quase falou, vai embora, né? Então, assim, eu saí da primeira aula, assim, com a professora me olhando, assim, soltando faísca, né? E aí, na segunda aula, eu me toquei. Eu falei, bom, eu preciso, porque eu não tinha peso. Eu não conseguia ter peso para baixo. Eu só tinha para cima, porque o balé clássico é isso, né? Para cima, para cima, para cima. Então, assim, a técnica estava em mim e eu não conseguia abandoná-la. Então, aí na segunda aula, o que eu fiz? Eu tinha um cabelão, soltei o cabelo. E aí eu consegui mexer o pescoço, me soltar na dança, aí que eu fui entrando. Então é isso, né? A gente vai amarrando, a gente precisa disso, né? A gente precisa ter tudo isso, mas a gente também tem que aprender a se soltar, né? E quando a gente vai para um espaço de criação de um espetáculo, a gente precisa estar, pelo menos da forma, porque assim, como que eu crio um espetáculo? Na maioria das vezes, eu não pego um texto, né? Porque você vai montar uma peça, você fala assim, bom, na maioria das vezes, né? Nada, no teatro não tem regra para nada, né? Não mesmo. Então, assim, mas a maioria das pessoas vão criar um espetáculo, aí primeiro tem um texto, falando isso de teatro, tá? Um texto, ou no caso da dança, um tema, né? Mas no teatro, por exemplo, é um texto. Então, esse texto, ele é a base de todo o trabalho. A partir desse texto, você vai criar, você vai, né? E quando, em muitos dos espetáculos da minha companhia, a gente chegou para montar um teatro, uma peça, sem nada. Nada. Não tinha um texto, não tinha uma ideia, não tinha nada. Foi uma aventura mesmo, sabe? Chegar e falar assim, e aí? O que a gente vai fazer? Então a gente começava a dançar, a se mexer, e aí ia descobrindo para onde essa brincadeira nos levava. E, como a gente estava falando do estético, né?
e também a companhia trabalha com a animação de bonecos e animação de objetos. O material, o objeto, ele é muito forte. Então, por exemplo, Horas Bolas, que é o nosso primeiro espetáculo, foram as bolas. A gente foi para uma sala de ensaio com bolas. E aí a gente foi brincar com bolas e descobrir as possibilidades da bola, né? E no caso do Horas Bolas, não tem uma história, não tem uma história com começo, meio e fim. Eles são esquetes, né? Então, assim, uma primeira cena, ela puxa para uma segunda, a bola rola e depois ela volta e vem com um outro objeto e as coisas vão andando dessa forma. Então, esse brincar, né? Esse brincar com os objetos, ele trazia essa coisa e podia ir para qualquer lugar, né? Por exemplo, eu posso brincar com um objeto e esse objeto se transformar eu coloco no meu corpo e eu vejo que a partir daquele objeto no meu corpo eu crio um personagem. Aí esse personagem, ele começa a criar a história dele, né? Eu chamo isso de dramaturgias avessas que a gente faz. Porque começava do zero e ali vinha surgindo as histórias, né? Os personagens e depois as histórias. Então isso, para mim, isso é liberdade total. Exato. Eu vi uma coisa que vocês fizeram na pandemia que eu achei bonito, assim, uma oficina, se eu não me engano, que vocês pegaram um pente. Daí, propondo, né, para quem estava em casa, do outro lado da tela. Mas o que aquele pente de plástico, acho que uma das atrizes estava um pente roxo, sei lá, uma coisa assim. Como a partir daquele pente, que todo mundo tem em casa, como aquilo na mão de uma criança se transforma em N coisas. Né? Menos em pente. Menos em pente, exatamente. Mas essa riqueza, essa possibilidade de criação, porque, inclusive, também, uma coisa que a gente falava antes da gente começar aqui, que para mim é uma coisa que eu acho legal da gente discutir, é que a gente fica muitas vezes preso àquilo que já é amplamente conhecido. Assim, não que a gente não possa ou não deva, né, gente, não é isso. Eu acho que a Anne falou uma coisa aqui importantíssima, não tem regra. Não tem, né? Ela pode começar criando sem ser a partir de um texto, mas tem um espetáculo que você até diz lá, eu me proponho criar a partir de um texto. Eu vi no site. A gente fez a partir do texto. Eu vi que foi a proposta da companhia. O sonho de Maria Luísa. E olha que foi o quarto, Horas Bolas Sem Mais, Pop, Cocô de Passarinho, o quinto espetáculo que a gente foi a partir de um texto. Mas então, essa liberdade, e porque o que eu sinto é assim, a gente às vezes precisa, tudo bem, cada um vai partir de um estímulo, precisa de um ponto de partida diferente, mas a gente entender que a gente tem liberdade para criar a partir do pente, ou da bola que você levou para a sala de ensaio, e acho que isso ainda é uma coisa que a gente fica com medo e limitado. Que história, mais do que história eu vou contar, eu não sei se a palavra é essa, e na nossa discussão que a gente teve no primeiro dia do festival, eu falei sobre isso, porque para mim, eu acho que a gente tem ainda uma preocupação pedagógica muito grande, e que a gente não, na minha opinião, quando a gente está falando de arte para a criança, de arte para a primeira infância, a gente não precisa dessa preocupação, porque a nossa área de atuação não tem esse compromisso pedagógico. O que a gente está oferecendo como experiência para a criança, é isso que a gente tem que oferecer. A ludicidade, a experiência que a criança vai ter quando ela assistir um espetáculo de dança, um espetáculo de teatro. É isso, gente. E isso já é um negócio gigantesco. É enorme. A gente não precisa ter a preocupação pedagógica com o que a gente vai apresentar. Por mais que muitas vezes as pessoas nos procurem
com essa ideia. O que vocês vão fazer? Como que eles falam? Qual é a moral da história? Moral da história, a mensagem. Qual é a mensagem? Aliás, eu já enfrentei, eu estava falando com o Marcelo, assim, muitos jornalistas perguntando qual é a moral da história. Né? Só que meus espetáculos, né, quando eles perguntavam, não tinha nem história. Começa por aí. Opa, não tem moral, mas nem história. Mas o mais interessante é que, assim, a criança, né, por exemplo, o Horas Bolas e o Sem Mais Nem Menos, que são os 2 primeiros espetáculos que a gente montou na companhia nossa. Os 2, realmente, eles não têm história mesmo. Mas, por exemplo, o Horas Bolas, eu tenho lá um personagem que ele é todo quadradinho, tem um personagem que é todo redondinho, então a gente foi pelas formas geométricas, né? E tem a menina triângulo. São os personagens que circulam pelo espetáculo, né? E o espetáculo, a ideia dele é que as bolas passem o tempo todo, de uma coxinha a outra. Então as bolas vão rolando, né? Então ele tem esse movimento. Oi? Foi sim. Que legal. Bacana. E o Horas Bolas, ele tinha essa coisa das bolas passarem, e tem esses personagens que são as formas, né? As formas geométricas. E aí, assim, querendo ou não querendo, a gente é humano, né? A gente faz história na cabeça, né? Então, o menino quadradinho, ele vivia num mundo quadrado, e aí ele começa a descobrir o redondo. Mas isso não é, né? A gente não chega e fala, olha, esse menino é um menino quadradinho, e não tem isso, né? Então, assim, essa coisa aberta, né? E o Sem Mais Nem Menos é mais aberto ainda, ele é mais amplo. Isso faz com que as pessoas que assistem, elas fazem as suas próprias histórias, né? A gente tem uns personagens, não sei mais nem menos, que é uma barraquinha. Sabe aquelas barraquinhas que elas são retráteis e depois elas montam? Na época era a barraquinha do Gugu. Que a gente foi lá na 25, compramos. E aí a gente ficou experimentando, brincando com essa barraquinha. Então ela virou várias coisas. E uma das coisas que ela virou foram umas personagens que são umas bonecas, que a gente chama de ema. A gente chama de ema porque elas ficam na cabeça, né? E ficam as pernas para fora. A gente coloca um saltão assim, plataforma, e elas dançam. Elas são meio bailarinas, né? O corpo de baile. Então elas ficam brigando para se aparecer mais. E a gente chama de ema. E aí a gente, quando acabava o espetáculo, as pessoas falam assim, nossa, e aquelas joaninhas? Joaninha? Então assim, cada um interpreta do jeito que lhe convém. E isso é tão bacana. Eu gosto tanto disso, porque e principalmente a criança. A criança é uma, né? Eu sempre falo muito sobre isso, que eu acho muito interessante. Por exemplo, eu falo de criança, eu tenho 2 filhos, né? Então, assim, os meus espetáculos, eles foram muito... Estava falando com o Marcelo, assim, que quando eu criei o Horas Bolas, meu filho tinha 1 ano e meio, 2. E assim, eu não pensei em fazer um espetáculo para bebê. Mas ele era o meu público, ele foi a minha inspiração e acabou virando um espetáculo para bebês, né? E aí, assim, essa coisa da gente, da criança ganhar um presente, né? A gente dá um presente para a criança, ela abre o presente, vê o brinquedo, acha muito legal, deixa de lado, pega a caixa e fica horas brincando com a caixa, né? E isso é tão legal, porque a caixa tem muito mais possibilidades. Hoje em dia os brinquedos brincam sozinhos, você aperta o botão, ele brinca, né? E a criança fica olhando. E a caixa não. A caixa ele pega, ele abre, né? Então isso é muito legal. É super interessante o que você está falando. Eu vi um estudo de brinquedo de parquinho, um estudo alemão. Então, aquele cavalinho de uma mola que vai para frente e para trás, numa praça, a criança perde no máximo
4 minutos naquele brinquedo. E num brinquedo na mesma praça, não estruturado, que eles chamam, né? Ou seja, um treco lá de madeira, que pode ser qualquer coisa, ela fica em média 40 minutos. 10 vezes mais do que no cavalinho que vai para frente e para trás. Porque ok, você sentou no cavalinho, foi divertido, mas depois de 4 minutos indo para frente e para trás, acabou. Só faz isso, que é um pouco, eu lembrei por causa dessa ideia da caixa. Quantas, o cachorro que sai latindo sozinho lá da caixa, chega uma hora que acaba, né? A graça do cachorro latindo. Não, isso que você está falando do estudo que você viu tem super a ver com isso que eu estou falando do espetáculo não ter história e as coisas vão... Aí você fala assim, mas como que não tem história, né? Mas, por exemplo, o Sem Mais Nem Menos, a gente começou a pesquisar o Sem Mais Nem Menos, eu achei uns tubinhos na rua. Aliás, eu adoro reciclar material, eu faço o Sem Mais Nem Menos, ele foi feito numa loja de produtos industriais. Aí eu ia lá na loja e ficava olhando, assim, viajando naquelas formas e chamava, como que chama o nome da loja? É uma loja que fica perto da minha casa lá em São Paulo. Vale Amazônico, com coisas de borracha. E antes de eu descobrir essa loja, aqueles assim, tubos, é de lá. E porque aqueles tubos que você, não é macarrão de piscina, mas é tipo aquele macarrão de piscina, só que esses tubos eles são vazados no meio. E naquela loja tinha fininho, mas nossa, várias espessuras, era uma delícia. E a ideia do Sem Mais Nem Menos, né, assim como o Horas Bolas, que era girar a bolinha, no Sem Mais Nem Menos era uma linha. A ideia era de linhas que vinham e aí formavam os desenhos, garatujas, né? Então, o Sem Mais, ele tem essa coisa da barraquinha, desse tubo da linha, né? E eu perdi o que eu ia falar. O que a gente estava falando. Essa coisa do não estruturado, da criança com essa coisa... Então, obrigada. Dá para fazer um paralelo perfeito com essa história de não ter uma história, né? É a mesma coisa que ele falou do brinquedo que não é estruturado, ele é todo assim. Então ela dá espaço para você brincar, né? Para você imaginar. E a criança ela é só imaginação, né? Isso que eu estava falando da caixa, é só imaginação, né? Vamos brincar, né? A criança fala assim, vamos brincar de não sei o que lá, vamos brincar, né? Então, ela está o tempo todo brincando, né? O Sem Mais, eu tenho pessoas que assistiram e falam pra gente, por exemplo, a pessoa fala assim, várias pessoas falaram pra gente, falaram assim, olha, eu comecei a assistir e aí eu fiquei assim, falei, a história é essa daqui. Aí não era mais. Aí falou, tá, então a história é isso aqui. Aí não era mais. Então, aí a pessoa falou, aí ela falou que chega uma hora, depois de 10 minutos, fala, não, tá bom, eu não vou mais pensar em que história. Aí entra, porque a ideia é essa. O objeto, eu não gosto de colocar, por exemplo, fazer um cenário, o espetáculo acontece numa sala de uma casa. Aí você põe lá um sofá, põe não sei o que lá, põe não sei o que lá. Aí depois é um quarto, aí põe lá o quarto, né? Então assim, o cenário para mim, ele tem que ter várias funções. Então, se eu tenho que fazer um cenário que é uma sala e um quarto, eu vou ter o mesmo objeto para fazer os dois. E que, né, do lado é um sofá, eu viro uma cama, eu levanto um não sei o que lá. Então, assim, para mim, isso é a coisa mágica. E aí, é isso que eu ia falando, que eu voltei, peguei novamente o fio da meada. Que aí, assim, não tem uma história, mas quem que conta a história? São os objetos. Então, assim, esse fio que vai passando, essa linha que vai passando no Sem Mais, e ela forma um
boneco e aí ela se desfaz, e essa linha é feita de vários materiais. Então assim, o mesmo material, ele pode ser um figurino, ele pode ser um cenário, ele pode ser um boneco, ele vai, então assim, essa brincadeira de ter os objetos, os materiais em várias funções dentro do espetáculo, é que dá a liga, né? Você fala, mas não tem história, então tem o quê? Né? Então, essa coisa de ir transformando, né? Eu tô com um cenário ali que, de repente, chega um ator e pega esse cenário e põe no corpo, aí ele vira um personagem, né? E aí esse personagem vai criando, vai contando a história dele com aquele cenário que era de outra cena. Então, acho que o que liga esses espetáculos sem histórias, né, entre aspas, é essa brincadeira com o objeto, com o material que é feito, todo o processo da direção de arte, né, do espetáculo. E aí, Anne, tem uma coisa que me interessa muito discutir. Gente, quando vocês quiserem, vocês que estão aqui presencialmente podem interferir e perguntar, tá? Mas o que até me interessa muito discutir é a questão da exploração estética. A gente tende a oferecer muito pouco de experiência estética para as crianças. E a gente está falando de arte para a primeira infância, no caso aqui do festival, e como é importante, como tem faltado a questão estética, o olhar estético. A gente ser, não sei se essa é a palavra, mas educado para as questões estéticas. Falta a gente observar com mais afinco, ou falta a gente ter mais opções estéticas. E eu sinto que isso é muito forte no seu trabalho. Você oferece para o público infantil muita experiência estética. E que eu gosto sempre de dizer que a gente, quando você fala, eu faço teatro para bebês, por exemplo, né? Então tem muita cor. Não necessariamente. Tem que ter cor primária? Não necessariamente. Porque vem uma ideia de que você vai fazer espetáculo para criança, tem que ser muito colorido, né? Assim, como tem que contar uma história muito conhecida, né? A gente está falando justamente que não, que são muitas as possibilidades e as experiências. E eu sinto que isso é muito presente no seu trabalho, é lindo de ver, e eu queria que você falasse um pouco mais, qual que é essa questão para você da estética? Então, a minha escola, né, já começa assim, foi através do XPTO. Eu considero a minha escola o XPTO, que é um grupo paulistano, fez muito sucesso alguns anos atrás, ainda existe, é um grupo bacana, muito bacana, aliás, e eu trabalhei durante 12 anos nesse grupo, e o diretor do grupo era um artista plástico, né? Então, isso é muito forte, foi muito forte no grupo, né? A questão das artes plásticas. E o XPTO, ele tinha uma forma de trabalhar que eu adotei, até hoje eu não trabalho de outra forma, que é assim, todas as pessoas que estão envolvidas no trabalho, elas criam junto. Então não tem essa coisa de você chegar lá e já tem um roteiro pronto e você vai lá e executa. Não, tem uma ideia e a gente ia discutindo. Então assim, todo mundo passava às vezes por ser diretor, às vezes por ser um artista plástico, às vezes por ser né? Então você ia passando por todas as profissões que estão ligadas a uma criação de um espetáculo, e isso dá um olhar muito amplo, né? Para quando você vai criar um trabalho, você já tem essa experiência, né? De ter passado por todas essas fases, né? E essa questão das artes plásticas, ela me tocou muito. A minha formação é como bailarina, né? Eu tenho mais estudos com dança do que com teatro. E no XPTO, a concepção dele era
era muito parecido com... Ele gostava muito da escola Bauhaus, né? Que é a ideia de trazer várias profissões para junto da criação, né? E aí lá no grupo a gente tinha bailarinos, atores, cantores, artistas plásticos, músicos, e todo mundo junto, criando, né? Então, e lá no XPTO foi que eu comecei a fazer no sentido de pôr a mão na massa mesmo, de construir as coisas, né? A gente não chamava um cenógrafo, a gente que ia lá e fazia. Acho que até hoje é assim, no XPTO também, né? Porque, por exemplo, você vai, né, se você vai nessa linha que eu estou falando de criação, você tem que fazer a coisa, né? É a história do pente, né? Como que eu vou pegar um pente e vou descobrir nesse pente que ele tem outras funções? Não dá para encomendar, né? Então, tem uma coisa interessante que você falou do pente. Quando eu dou aula, quando a gente dá oficinas, uma coisa que eu peço muito para todo mundo que está participando é assim, a primeira coisa que eu falo é assim, gente, vamos buscar o olhar do bebê, né? Qual é o olhar do bebê? O bebê não sabe, ele pega um pente, ele vai pôr na boca, né? Morder, babar nele, bater, enfim, ele vai com o olhar do novo, né? É o olhar do novo. Então, a ideia é essa, é tirar da cabeça o racional, né? Para poder criar coisas novas, né? E voltando à questão estética, a gente vai e volta. Eu não sei, eu acho que eu sou muito criança, porque eu amo cor. Para mim, assim, eu quero fazer coisa, eu quero colorido, eu gosto, explosão de cores, eu adoro, assim, é uma coisa que me enche os olhos. E essa questão do material. Então, talvez, eu também estou tentando entender, tá, Marcelo? Por que eu vou tanto nessa parte estética? Porque essa questão do material, né, Eu vejo texturas diferentes, né, no seu espetáculo. Então, o espetáculo, ele começa por aí. Ele começa por essa parte. É engraçado isso, né? É como eu falei, né? Como eu estava falando no começo, ele não começa de um texto. Ele começa do visual, da imagem, né? Eu tenho isso muito forte comigo. Então, acho que eu acredito assim que tem muitos grupos atuais assim que trabalham com a infância que tem essa qualidade assim muito forte, né, de estar. Eu acredito isso que os espetáculos infantis, o pessoal do espetáculo vai querer me matar agora, mas assim, eu acho que o espetáculo infantil ele dá de 10 nos espetáculos, porque a criança ela não vai mentir, ela não vai, quando acaba o espetáculo, ela não vai levantar e gritar bravo porque tem um famoso isso. Lá. Porque ela não vai aplaudir de pé só porque... Porque todo mundo levantou e aplaudiu de pé, porque isso acho que acontece, né? Eu confesso que eu faço isso, todo mundo levantou e falou, ai meu Deus, deixa eu levantar também. E aí aplaudo. Mas a criança não faz isso, ela não faz. Se ela não gosta, ela vai embora, ou ela começa a correr na plateia, né? Vai pra cá, vai pra lá. E assim, e também às vezes ela tá gostando e ela tá querendo correr, porque criança, estimulada, né? Tá estimulada, tá gostando, né? Enfim. Então essa sinceridade da criança, ela faz com que os grupos que trabalham com isso e que têm essa preocupação, né? Extrapolam na criatividade. Nossa, tem tantos espetáculos bacanas de teatro infantil, né?
Quando você vai ver assim um prêmio, né? Isso antes da pandemia, né, gente? Porque agora nosso mundo está virado, né? Mas antes, assim, por exemplo, uma premiação de premiação exatamente só de espetáculo infantil, você vê ali coisas magníficas, né? Então, sim, é uma produção incrível, e eu acho que isso é a nossa provocação por fazer esse nosso encontro. É justamente porque a gente sente que tem muito artista, inclusive, e daí olhando aqui para o interior, né, que é de onde a gente realiza o festival, que tem muito artista que está aí com potencial criativo, que está aí e que às vezes fica, faço ou não faço, fica ensaiando de experimentar. Eu acho que aqui a gente está falando de uma coisa, de uma liberdade de expressão, de uma liberdade de criação, que é fundamental que a gente se dê. E aí eu vou até falar mais especificamente o que eu sinto em relação à dança, até, não é a minha área, mas assim, olhando de fora, eu vejo que essa liberdade que a dança pode ter, gente, o pessoal da dança tem tanto domínio sobre o corpo que eu fico assim, às vezes falando, putz, se eu tivesse todo aquele domínio, eu ia estar criando tanta coisa. E assim, eu sinto que tem talvez uma barreira para sair e criar para a criança e experimentar para a criança. A criança é tão corporal. A gente está falando de primeira infância, onde eles estão descobrindo o gesto, onde eles estão descobrindo caminhar, cair, levantar. A dança tem tudo isso nas mãos, e a gente fica na expectativa de que ela possa criar e ser criativa nesse sentido e produzir espetáculos. E a gente quer muito, e a provocação desse encontro nesse festival é justamente que a gente quer provocar outros artistas a criarem, a produzirem para a infância, para a primeira infância, a proporcionarem experiências estéticas. E acho que tudo que a Anny está falando aqui é justamente dentro, você veja, de uma liberdade criativa, de uma liberdade de expressão. A gente fica refém do mercado, a gente estava falando disso lá, né? Mas se eu produzir Chapeuzinho Vermelho, o público vai querer ver, já faz uma ligação. Sim, mas ou eu vou produzir Chapeuzinho Vermelho, ora as bolas, bom, o público... Chapeuzinho Vermelho. E nada contra, você pode produzir o Chapeuzinho Vermelho também, uma releitura, sei lá, né? Não, a dança ela extrapola tudo isso, né? Então, quando eu falo do objeto, né, que é o meu ponto de partida, né? Por mais que eu não queira, tá? Eu falo, próximo espetáculo eu não vou ter mais nada de coisa. Eu sempre falo, não vou ter cenário, não, chega de coisa. Aí quando eu vejo, já tô cheia de coisa, de material, né? Tem que contratar uma van grande para carregar, né? Eu queria levar tudo numa malinha, mas não é. Numa malinha, né? No Fusca, né? Mas, enfim. Então, assim, esse é o meu ponto de partida. Mas o que me traz o próximo passo, né? O próximo passo de eu pegar um material, é claro que eu vou pegar ele e vou dançar com ele, né? Porque a dança ela não tem barreiras, né? Ela não tem, por exemplo, um ator, por exemplo, antigamente tinha essa coisa, né? Do ator ele ser daqui para cima, né? Daqui para cima é ator. Coisa de cantor de ópera, que é só daqui, né? O corpo não mexe. Exato. Para mim isso não existe, não tem cabimento mais. E não tem cabimento também, falando isso no mundo ideal, tá, gente? Coisa que para mim é real, assim. Que assim, não dá para um espetáculo ser só com palavras. Um ator não pode ser só se expressar através da fala. Ele está falando ali e o seu corpo está se expressando. A dança tem que estar junto com tudo. Então a dança
É como eu falei no começo, né? As coisas estão ligadas uma com a outra, né? Então eu trago um material e eu pego esse material, eu pego ele, eu coloco no meu corpo, eu danço com ele, eu, né, faço. E uma coisa interessante é que assim, quando eu falo, eu danço, né? A gente fala, na companhia dela só tem bailarinos. E não, a gente tem pouquíssimos bailarinos, a gente tem muitos atores. Porque também tem essa coisa do bailarino, ele tá ali dentro da caixinha da dança. Né? Eu ia falar disso. A gente tá tudo nas caixinhas, né? Tudo nas caixinhas. Ator fala, bailarino dança. Exato. Cantor canta. E eu acho que, lógico, cada um tem uma técnica, mas é super importante isso que você está falando. Principalmente nisso que a gente está falando dessa exploração, o quanto o ator vai precisar do corpo, o quanto o bailarino vai precisar, que não seja do texto, da emissão de um som. Se expressar. Com a fala, com a voz, com o rosto, porque o bailarino normalmente, dependendo da área, ele é neutro aqui, né, no rosto. Então, eu gosto muito do ator dançando, porque ele não traz nada, ele não traz nenhuma bagagem, né? Aquilo que a gente falou, né? A bailarina, por exemplo, o quanto eu não batalhei para tirar isso da minha mão, né? Porque eu ia dançar, estava fazendo, de repente estava com a mãozinha ali de bailarina. Então assim, tirar essas coisas, tirar, né, esses vícios e dançar de verdade, né? Dançar, por isso que eu gosto do ator dançando, porque ele, não só, estou falando ator porque a gente trabalha com atores, mas de pessoas dançantes, né? Que é tão gostoso, né? Quando você consegue dar um curso de dança, por exemplo, e deixar as pessoas à vontade para elas se expressarem com seus corpos, né? Aliás, eu acho que nós, humanos, né? Se a gente dançasse, né? Tipo assim, final de semana, vamos para a praça dançar, danças circulares. Poxa, a gente seria tão mais feliz, né? Porque é uma expressão que a gente deixou para trás, né? A gente largou, aí a gente tem que ir para fazer dança de salão, a gente tem que dançar zumba na academia, a gente tem que fazer isso para poder, e não é porque a dança é junto, né? A dança está junto ali com o outro, sentindo o ritmo, né? É tão gostoso, tão mágico, né? E a gente perdeu. E aí eu volto na questão da primeira infância, do bebê, né? Você põe uma música... Não, é porque daí você me falou de algo que me faz voltar a olhar para o nosso público. Você bota uma música e ele dança. As pessoas ficam malucas, né? Você vai ver na internet agora, tá lotado de vídeo de bebê dançando. Ontem a minha filha me mostrou um bebezinho fazendo um negócio lá com o pescocinho, tipo uma dança, e tá, nossa, trilhões de visualizações. Mas é porque é isso, você bota lá uma música e naturalmente o corpo dele dança. Ele se expressa. E daí de novo a gente vem naquela coisa de que a gente vai podando para a vida, podando para ficar socialmente dentro daquela caixinha. E aí eu volto na questão da gente como artista, que também está podado. E daí quando a gente vai fazer um trabalho para criança, a gente é muito importante que a gente se liberte dessas amarras que nos prendem e pense que a gente vamos experimentar, né, de ser algo para a criança. Para mim a palavra, a gente estava falando muito disso no primeiro encontro aqui, e eu tenho muito buscado essa questão da experiência. Que experiência a gente está oferecendo, né, para esse público que a gente apresenta? Principalmente neste momento de internet, né, gente? Porque assim, é incrível, né, como os jovens, eles acham que estão experienciando várias coisas ali, né, no jogo, só que assim, é tudo virtual, né? Cadê a experiência real, né? Então assim, é muito importante a gente
né? O teatro, a arte, ela liberta, né? E a gente trazer a criança é mais fácil de trazer, né? Porque o pai leva, a mãe leva para o teatro e vai, né? E o jovem, né? Tem aquele vácuo, né? A criança vai para o teatro, quando ela chega numa certa idade, não quer saber de jeito nenhum. Aí talvez, quando fique adulto, volte a ver teatro, né? Ou não, né? Porque se a gente for ver o público teatral, ele é pequeno, né? É pequeno. Não é o tamanho que a gente gostaria, né? Muito diferente do cinema, por exemplo, né? Cinema é um monte de público, né? E o teatro ali que é ao vivo, a gente tem pouco público porque não tem essa cultura, né? E a gente estava falando, você falou das amarras, vou pegar um gancho ali no que eu já tinha falado sobre o olhar do bebê que a gente trabalha, né? Então, assim, quando eu vou para uma sala de ensaio para criar um trabalho, a luta, né? Eu vou falar luta, mas não é no sentido ruim, no sentido bom, é de se libertar das coisas, porque assim, a gente tem um referencial muito grande, né? Então, assim, pode ver que assim, tem atores que fazem, você vai ver o ator na televisão, ele faz sempre a mesma coisa, ele faz sempre o mesmo personagem, ele tem o mesmo jeito de falar. Então, assim, é muito comum pra gente cair num lugar que a gente já conhece, porque o desconhecido, a gente não sabe, a gente tem que ter coragem para entrar nesse lugar aí do desconhecido, né? Porque eu não sei onde vai dar, né? Então, por isso que quando eu vou para uma sala de ensaio com muitas ideias, mas nada fechado, né? A brincadeira é exatamente tatear no escuro para ver o que vem de dentro de mim que não seja uma coisa que eu já conheça, né? A tal da zona de conforto, né? Que é muito fácil a gente cair, é muito fácil, né? Quando você vê, você já está fazendo aquele personagem, quando você vê, você está fazendo aquele jeito de falar, quando você vê, você já está fazendo aquele gesto, né? Então a brincadeira, quando eu falo brincadeira, é brincadeira mesmo, é de cutucar as pessoas, me cutucar para a gente sair desse lugar e para quebrar as amarras, né? Por isso que os espetáculos, normalmente os que saem da cianose, eles têm essa coisa inusitada, né? Eu falo muito de inusitado, assim, porque as coisas vão acontecendo e a brincadeira é essa, não cair no lugar comum, porque a gente tem que abrir, a gente tem que, né? Sabe que eu não assisti esse espetáculo, mas eu achei bonito de ver de vocês, porque tem coisas que você olha e você fala, nossa, olha que simples, por que eu não pensei nisso, né? Olha que simples. E eu tô com uma coisa que eu vi na internet daí, mas que é um negócio na cabeça assim, ó, tipo um chapéu com uns tubos assim, e que as pessoas mexem a cabeça. Eu achei aquilo tão estético, tão bonito, só você fica com vontade de ficar olhando para aquilo. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque quando você está vendo, parte de algo muito simples, né? Não que seja simples de executar, mas parte de um movimento de cabeça do espetáculo Beabá. Isso. É lindo de ver e é uma coisa que agora você falando desse processo, você entende. Esses atores estão lá experimentando, estão se dando a possibilidade de dançar, de usar a cabeça para fazer aqueles movimentos. E esse movimento, que assim, são vários tubos, aqueles tubos que eu falei do Sem Mais, são os mesmos tubos. E eles são os tubos que eles são leves. Ele é leve, então assim, você faz isso, sabe? Você faz com força, ele faz assim. Né? Então você tem que saber, como que eu digo? Você tem que ter, não é respeito a palavra, mas é mais ou menos isso. Você tem que ter respeito pelo o movimento
que o objeto te dá, né? Então assim, isso da gente ir lá para a sala de ensaio e brincar com aqueles tubos, o tubo levou a gente para aquele movimento, né? Não foi a gente queria que ele fizesse assim, mas ele não é para isso. Não respondeu assim, né? Ele não é para isso, né? E ele respondeu de outra forma. E aí a gente foi para essa forma, né? Para isso que ele nos falava, porque o objeto ele fala para a gente para onde ele vai, né? A limitação dele, a limitação do objeto nos indica muitos caminhos, né? É diferente de você pegar uma argila e falar assim, eu quero que essa argila se transforme nisso, né? Ela vai se transformar no que você quiser. Mas um objeto que já está pronto, você vai lá na loja e compra, ele vai te indicar os caminhos que é possível fazer. Ele tem as limitações dele, mas as limitações dele é exatamente a mágica. Se a gente conseguir observar com os olhos da criança, os olhos do bebê, a gente vai longe com ele, né? Interessante, porque aqui o festival chama um novo olhar. Eu estou falando isso para as crianças. Eu achei tão legal. A gente está cheio de olhinhos, né? Não é porque a gente tem o caminho e a gente sabe qual é o novo olhar, né? É porque a gente entende que tem tantos olhares possíveis e podem surgir tantos novos olhares. Então você estava falando disso, né? Quantas possibilidades tem quando eu de fato abro os meus olhos e estou atento? Que olhares, que possibilidades eu crio, né? Eu queria fazer uma pergunta para a Anne. Dentro dessas experimentações que vocês fazem na sala, dessas brincadeiras e tal, como depois é formatado o espetáculo? Assim, eu entendi que são criações, né, dos atores, está todo mundo lá, e aí quem faz uma amarra? Porque, tudo bem, não tem começo, meio e fim, não tem história, mas tem que ter um tempo, uma limitação, alguma coisa, assim. Não ficam 2 horas de experimentações. Determinar o espetáculo. Como é isso? Então, como eu falei, a gente experimenta. Tem coisas que quando você experimenta, você fala, nossa, isso é mágico, isso tem que estar no espetáculo, né? Eu falo, não, isso. Então assim, eu como diretora, eu vou lá, vou pegando, pensando as coisas que funcionam, né? E nesses espetáculos que não tem um roteiro, porque tem uns que tem, né? Mas esses espetáculos que não tem um roteiro, quem me dá o roteiro é exatamente as experimentações. O resultado das experimentações. É claro que a gente experimenta 50 possibilidades e sai uma. É que nem foto, né? Foto, você tira um monte de foto, às vezes não sai nenhuma boa, né? Mas às vezes sai uma. E é isso mesmo, né? Você faz um monte e sai uma. Então, dessa forma que eu vou pegando as coisas e vou unindo, né? Falando do Beabá, por exemplo, que ele citou no Beabá. O Beabá, o Marcelo Zurawski, da Furum Fum Fum, ele me chamou, ele falou assim, Anne, eu tenho uma ideia para fazer um espetáculo e você é a pessoa perfeita. Vamos fazer uma sociedade? Vamos fazer juntos? Eu falei, vamos. Aí a gente escreveu para o edital do Centro Cultural Banco do Brasil, a gente conseguiu ser contemplado. E aí, ok, vamos montar o espetáculo. O que ele tinha? Músicas de bar. Ponto. Com músicos ao vivo, né? E músicos ao vivo. É isso que ele tinha. Ele falou, eu tenho isso aqui e aí você vê para onde você vai. E aí assim, eu falei, bom, então vamos lá, né? A primeira coisa é ouvir as músicas, né? Ouvir, viajar e ver para onde vai. Aí a gente começou a pensar, porque assim, quando as pessoas são muito racionais, elas vão trabalhar comigo, elas ficam loucas. Porque assim, falam, mas, né? Eu falo, não, calma. Mas a gente está ensaiando e não, né? Calma que vai sair alguma coisa. E aí, assim,
a gente foi ouvindo as músicas e foi pensando na criação da espécie, né? Eu trouxe como objetos de cozinha para fazer o espetáculo, né? Como base dos materiais ali. E aí eu tinha esses tubos, que é uma coisa que eu trabalhei no Sei Mais e eu gosto muito. Então, assim, aí é um espetáculo que ele vai nascendo como um todo, né? Ele vai nascendo na sala de ensaio e ele vai nascendo no ateliê. Porque o ateliê, ele vai junto. Isso é uma coisa que eu não tinha falado. A gente vai construindo os materiais à medida que a gente vai fazendo o espetáculo, né? E isso também aprendi no XPTO, porque a gente, você vai criar um boneco, alguma coisa, e você pega aquele material. Aí aquele material, você vai olhando, vai investigando ele, e de repente você descobre que dá para fazer, sei lá, um chapéu, uma coisa, vai colocando, vai juntando uma coisa com outra. Então, assim, a criação, ela vai paralelamente surgindo na sala de ensaio e no ateliê, porque aí no ateliê a gente vai construindo as coisas. Então, por exemplo, aquele objeto que você falou, que é um casquete, que ele falou, né, que aquela ideia da atriz que põe na cabeça e gira, né? Aquilo ali, eu peguei um casquete e uni, coloquei os tubos, né? São uns tubos assim de 2 metros que saem. E não é um tubo que cai, assim, é um tubo que ele é leve, então ele vai lá para cima, né? E aí, assim, eu achei aquele objeto ótimo, né? Fui lá brincar no ateliê e criei aquilo. Aí eu falei, bom, vamos levar lá para a sala de ensaio. Música, né? Tendo a música como tema, eu me sinto muito mais liberta, né? Porque ali eu não tinha uma história para contar, eu tinha a música de Bach para a gente sentir, para a gente curtir aquela música, né? E aí a gente levou para a sala de ensaio e aí a gente descobriu que fazer esse movimento dava uma coisa assim lúdica, né? Porque ele tem uma leveza, né? Depois vocês vão lá olhar, tá, gente? O beabá para saber do que a gente está falando. Então, aí surgiu a cena, né? E músicas de Bach, meu Deus, né? Tudo de bom, né? Para a gente criar coisas. Para o seu ponto de partida, né? Para o meu ponto de partida. Eu tenho duas dúvidas, eu não estou sabendo nem formular na minha cabeça. Mas Então pensa, A primeira depois de 4 espetáculos num formato, numa descoberta, onde você não tem uma base de texto, como foi o primeiro espetáculo com texto? Assim, foi difícil? Então, ótima pergunta. O terceiro espetáculo que a gente fez chama-se Pop, que é em cima da pop art, né? Aí também a gente não tinha história nenhuma, a gente só foi se aprofundando na pop art. E aí, assim, primeira coisa que eu fiz nesse espetáculo, eu participei de uma oficina. Tá tudo ligado, né? A vida da gente tá toda ligada, né? Eu participei de uma oficina com o Ivaldo Bertazzo. E o Ivaldo, ele fazia uns exercícios com uns quadrados de espuma, que ele fazia uns movimentos ali com aquele quadrado. Eu falei, nossa, que legal. E a caixa, eu amo caixas de papelão. Amo. Eu vejo papelão na rua, assim, na calçada, eu tenho vontade de parar e pegar e levar tudo pra minha casa. Porque o papelão, ele é uma matéria-prima maravilhosa. Você pode fazer tudo com papelão. E aí, a gente trabalha com teatro, principalmente teatro em grupo, né? É uma batalha. Nem sempre a gente tem patrocinador, né? Não é sempre que a gente faz um projeto e fala assim, tenho projeto, tenho dinheiro, vou fazer, né? Às vezes eu falo assim, eu tenho material, aí eu vou fazer um espetáculo. Tenho vontade, material, ideia. Tenho várias ideias, vou fazer um espetáculo. E o Pop, eu tinha um monte de papelão.
porque eu tinha feito um móvel para a Natura, tinha construído um móvel eles queriam um móvel todo de papelão, e eu tive que comprar um monte, porque só vendia um caminhão de papelão e eu não usei tudo, então eu fiquei com aquele monte de papelão em casa, no ateliê. Falei, bom, então, e como tem as caixas, né, a coisa da indústria, né, essa coisa de produzir muito, que tem a ver com a pop art, né, nessa época, né? E aí falei, bom, caixa de papelão é perfeito. Então a gente montou um cenário com 24 caixas de papelão de 60 por 60, umas caixas grandes assim, né? E aí a primeira coisa que eu fiz nessa criação foi fazer essas caixas e dançar com essas caixas, né? Então, uma coisa bem interessante, assim, quando eu quero ter coreografias, quero ter um espetáculo, né, tenho alguma ideia de uma coreografia, a primeira coisa que eu trabalho é a coreografia, porque a gente sabe que não é fácil, né? Um texto, você decora o texto, né? O outro ator decora o texto, você decora, você vai lá junto, a gente consegue, é claro que, né, trabalha-se muito depois, mas a gente consegue ali sair com uma cena, não é? Agora, uma coreografia, não. Você tem que né, ensaiar. Então, eu comecei pela coreografia. E aí a gente foi criando, foi pensando na pop art. Então, assim, como que ficou a história no final das contas, né? Porque não tinha a pop art só como ideia, como tema, como start da criação. A espetáculo ficou assim. Os atores começam a dançar, são várias, as caixas todas estão em cena, os atores começam a dançar com as caixas, montar totens, que são 3 caixas uma em cima da outra, montar totens e de repente eles montam um supermercado, né, para falar do consumo, né, e aí eles criam um supermercado, aí dentro desse supermercado tem uma televisão ligada, que na verdade é um ator dentro das caixas, né? Aí aquela coisa de criança, né? Abrir a caixa assim, o ator aparece ali, fica falando, e é um tipo caminhão do Faustão, assim, né? Quando tinha o caminhão da ideia é essa. E aí ele liga para os clientes que estão ali no mercado para ganhar um caminhão de prêmios. E aí uma das atrizes ganha o caminhão das personagens ganha o caminhão de prêmios. Aí aquelas caixas que eram as gôndolas, né, do supermercado, se transformam num caminhão, porque a gente põe um em cima do outro, que nem um quebra-cabeça as caixas viram. E aí o caminhão leva os prêmios até a casa da personagem que ganhou. E aí essas caixas se transformam nos móveis da dona. E esse apresentador, ele está sempre na televisão, falando, você consome isso, você tem que consumir aquilo, né? Os móveis laranja não estão mais em moda, agora é móveis azuis, aí ela troca todos os móveis. E as caixas, cada caixa tem 6 faces. Essas 6 faces dessas 24 caixas transformam-se em vários cenários, né? E são todos modificados com dança. Então, tem ali uma dança, vira casa. Aí tem uma dança, elas viram a caixa para cá, vira para lá, vira o caminhão. E vai virando, né? Vai se transformando em várias coisas. E no final das contas, o apresentador vai lá na casa... Vou contar toda a história para vocês, né? O apresentador vai lá na casa ele aparece na televisão, porque ele está sempre na televisão, falando para ela o que ela tem que fazer. No final, ele aparece na casa dela e começa a vender os móveis dela e começa a vender ela. Ela, na verdade, ela está dentro de um comercial, assim, é uma loucura. E aí, assim, surgiu esse espetáculo, né? Ele tem palavra, ele fala, na verdade, só quem fala é o apresentador. Aí, o outro espetáculo que a gente criou foi o Cocô de Passarinho. Aí, o Cocô de Passarinho, a gente trouxe um livro, né, da Eva Furnari, que tinha uma história super simples. E aí, a partir daquela história, a gente começou a improvisar. Só que, assim, a história do Cocô de Passarinho, por exemplo, a gente começou aquilo que eu falei, a gente foi para uma sala de ensaio, começamos a dançar, nos movimentar, ver o que a gente queria, não tinha tema nenhum, né? A gente foi para começar, a pessoa falou, não, eu queria manipular boneco.
boneco, porque a gente faz manipulação, mas é manipulação de objetos. No Horas Bolas, por exemplo, vários baldes se unem e formam um bonecão, né? Então não tem um bonequinho feito ali, né, com a imagem humana, não. É tudo com objetos. E no cocô de passarinho, você falou, não, eu tô com vontade de manipular boneco. Eu falei, então vamos fazer os bonecos. Aí vamos lá para o ateliê, criamos uns bonequinhos pequenininhos, ficamos improvisando. Aí eu peguei uma espuma grande e fiz um círculo com ela e comecei a costurar. Passava uma linha, puxava. Passava outra linha, puxava. E foi ficando uns rostinhos gordinhos com aquela espuma que ficou muito bacana, né? E aí a gente começou a fazer os bonecos com a cabeça maior do que a nossa cabeça humana, né? Ficaram maiores. A gente falou, bom, então vamos pesquisar como que faria esse boneco. Então, aí no cocô de passarinho a gente criou esse boneco que ele tem essa cabeça, né? O manipulador ele manipula a cabeça por aqui, com o braço aqui, o outro braço segura um braço do boneco, o corpo do boneco sai daqui da cintura do ator, né? Então é um corpo feito de espuma com aquela cabeça, porque tem que ser maior do que o nosso corpo, né? Porque ele ficou um boneco grande. E as pernas, eu fiz calças e saias com espuma, então aumenta a perna para ser compatível com o corpo. Então ficou um boneco que ele é super ágil, porque os bonecos eles são limitados, né? Boneco você tem que manipular com vara ou manipulação direta, ele tem uma limitação. E esse não ficou tão limitado porque as pernas dos atores, né? Então a gente tinha esses bonecos. Isso antes de chegar à ideia do cocô de passarinho. Aí a gente falou, e agora? O que nós vamos... Nós temos os bonecos, a gente tem tudo, o que a gente vai falar com eles, né? Como eu falei, a gente começa a dramaturgia às avessas, que eu chamo. Aí a gente pensou em Charles Dickens, e até se transformar num espetáculo adulto, né? Pensamos... porque a gente vai junto, né? O que ali aquela equipe está com vontade de fazer? O que cada um está com vontade de fazer? E a gente foi nisso, e aí de repente abriu um PROAC, um edital do PROAC, e eu já tinha o projeto do Cocô de Passarinho, com muita vontade de fazer o Cocô de Passarinho, que é um livro da Eva, que é uma história deliciosa, né? Os personagens que tem ali na história, no livro, são divinos, assim como todos os livros da Eva Fornari. Eu falei, bom, por que a gente não transforma por que a gente não pega esses bonecos e coloca, né? Faz o espetáculo Cocô de Passarinho com esses bonecos. Aí a gente escreveu um projeto, fomos contemplados e acabou surgindo o Cocô de Passarinho, né? Então cada história tem né? Aí depois o próximo foi o Sonhos de Maria Luísa, que é um espetáculo que tem um texto. Mas aí uma das meninas do grupo, a Sheila Coelho, ela escreve, ela é uma dramaturga. Então, a gente tinha algumas ideias, a gente conversou sobre as ideias, a gente pensou, uma das referências fortes desse trabalho do Sonho de Maria Luísa é o Fahrenheit, né? Qual era o número? 451, Fahrenheit, enfim. É o Fahrenheit, é um livro e um filme, foi feito um filme onde é proibido ler. Não tem livro, eles queimam os livros, né? E com base nessa história, a Sheila, ela foi conversando com a gente foi improvisando algumas coisas e ela foi escrevendo o texto. Então, esse espetáculo é o único que a gente tem um texto que os atores tiveram que decorar. O Cocô de Passarinho, a gente foi criando o texto fazendo. Né? Tipo assim, eu sabia porque na história do Cocô de Passarinho os passarinhos fazem cocô na cabeça dos habitantes daquela região e eles resolvem colocar chapéu e aí nasce galhos em cima do chapéu, porque os passarinhos continuam fazendo cocô ali, né? E aí muda a vida deles. A história da Eva era essa. Mas aí eu fiquei pensando, falei, não, eu queria que tivesse vários tipos de cocô diferentes. Cocô de girafa, cocô de passarinho, cocô de cachorro, cocô de ovelha, né? Para brincar com essa escatologia, porque escatologia é uma delícia, né?
Você fala assim para uma criança, fala assim, soltei um pum, ela dá muita risada, né? Criança adora isso, e é muito gostoso, né? É uma brincadeira gostosa, né? Então, vamos por essa linha. E aí também pensei assim, tem que ter um dos habitantes da cidade que não consegue fazer cocô, né? Ele tem prisão de ventre. Então a gente começou a brincar com essa ideia, com essa brincadeira de ter um lá que nunca faz, né? Então ele repete, né? Amanhece o dia, aí tem uma casinha que dá uma descarga, tem outra casinha que dá uma descarga, tem outra casinha que dá descarga, aí chega na casinha desse daí, ele fica, não consegue, né? Aí a pessoa diz, e aí, fez? Não fiz. Então, todo o texto da peça, ele foi escrito na medida que a gente foi falando ali, brincando, improvisando. E o único que tem um texto, né, que foi escrito, mas também foi escrito pra gente. Foi escrito também num processo. Exato, exato. Eu ainda tenho essa vontade, estou falando aqui, tá? Vou deixar gravado aqui, que eu tenho vontade de pegar uma peça, aliás, que eu estou fazendo isso. Pronto lá. Pronto. E aí eu vou brincar em cima dele, né? A gente até já pensando, a gente já está falando para Lili, que eu já estou fazendo esse trabalho, né? Pegando esse texto pronto. É claro que eu estou com o autor do meu lado, então também é flexível. Mudadinha aqui. Né? Tem essa flexibilidade, porque ele está escrevendo, ele tem um texto já, mas ele está escrevendo para mim. Então ele vai, né, ter esse jogo de cintura. Porque, gente, vamos combinar, a gente tem que ser livre, né? E a gente faz teatro para isso, né? Eu acho que quem trabalha com arte tem essa coisa interna, né? De querer extrapolar essa caixinha que a gente fala, né? Esses limites que a gente tem. E a gente quer muito, a gente está chegando no fim, gente. Ai, tão rápido. Passou tão rápido. Mas, assim, a gente quer muito que o festival, que a gente provoque novos olhares, que a gente provoque as pessoas para criarem. A gente sente necessidade de outras criações para a infância, para a primeira infância. É um universo tão rico de possibilidades. E a gente entende que é fundamental a gente oferecer mais arte para as crianças. E para a gente oferecer mais arte, tem que ter mais arte sendo feita. Tem que ter mais artistas criadores. Aqui a gente está falando de uma cidade cheia de artistas de várias modalidades, de várias linguagens diferentes, e a gente quer muito estimular isso. A gente ainda tem uns minutinhos, não sei se mais alguém quer fazer uma pergunta. Eu queria perguntar para ela, como é o nome mesmo do diretor do XPTO? Eu conheci ele logo no começo. É Oswaldo Gabriele, ele é um artista plástico. Eu conheci ele quando eu acho que eles começaram, que eles foram no festival da BDB. Não sei se ainda tem a BDB em São Paulo. Eu também não sei. Não sei se tem ainda não, mas mas os festivais de teatro continuam, né? Continuam. Os que estão conseguindo sobreviver, sim. O Oswaldo trabalha até hoje, ele é o fundador, né, do XPTO, e até hoje ele tem essa... Ele é uma pessoa que, né, aliás, a gente está sempre, né, tentando uma coisa, tentando outra, tá, né, buscando várias, né, o Oswaldo saiu... Ele já inovou, né, naquela época ele inovou bastante. Muito. Sim, ele é um dos diretores importantes para nós do teatro para crianças. Uma né? grande referência. Uma grande referência. Agora na pandemia a gente acabou de ver um espetáculo dele, Puro? Não, o Mar de... Maru. Que ele produziu para a pandemia, num parque aberto, a gente ficando dentro de umas cabininhas. Ele criou todo um processo para o público naquele momento mais complicado da pandemia. Então os atores ficavam num espaço aberto e o público numas tendas isoladas. O Oswaldo fica viajando em muitas possibilidades, né? E falando da dança, né? A gente estava falando sobre a dança, que eu acho bastante interessante falar, né, sobre a dança, já que tem tantos artistas aqui
em Jundiaí, né? Muita gente que dança, né? E tem alguns grupos que trabalham com dança para crianças, né? Tem o da Georgia Lengos, que é o... Não vou conseguir lembrar o nome do grupo. Mas, assim, são pouquíssimos grupos que trabalham com dança para criança, né? E é um campo aí que está faltando, né? Está faltando gente para trabalhar com isso, para levar. Porque, assim, como eu falo, a dança, ela é tão direta, né? Ela vai direto para a criança. A criança ela é uma linguagem que facilita muito essa comunicação, né? Com a criança. E a dança, assim, o teatro, a gente sabe a dificuldade que tem de ter, né, público, principalmente o teatro adulto. Imagine a dança. A dança ainda vem atrás, porque a dança é aquilo que eu falei, quando eu começo a fazer um espetáculo, eu quero coreografias difíceis, complicadas, né? Eu começo pela dança, né? Então, por quê? Porque a dança você tem que treinar muitas vezes, né? O corpo, você tem que ensinar o seu corpo a fazer aquele movimento, e depois aquele, depois aquele, depois aquele, mesmo tendo interferência do nervosismo, da plateia, de tudo, né? O corpo tem que aprender a fazer, então você tem que repetir muitas vezes. E o pessoal de dança ensaia meses, né? Meses, e aí vai lá, faz uma apresentação. Não tem temporada de dança, né? A não ser companhias grandes, né? Grupo Corpo, que vai lá para o Teatro Alfa, né? Cisne Negro. Exato, é outra coisa. Mas aquele grupo, né, que está na categoria que eu estou falando da minha categoria, né, que é grupo que faz que vai lá e batalha para a coisa acontecer, né? Não tem um patrocinador certo. Tem muitos grupos que tem um patrocinador certo, né? A gente não, a gente está ali na batalha, nos editais, né, tentando levar eu acredito, assim, que a gente tem um sangue de artista fortíssimo nas veias, né? E mesmo com tantas dificuldades a gente continua. Então, estou falando desses grupos de dança que tá aí começando, ou que tá aí na batalha. Então, assim, se vai por essa linha de criar um espetáculo para a criança, eu acho que tem mais possibilidade de apresentar, né? De continuar com o seu trabalho. Então, vale a pena. Vale a pena. E como a gente tem uma produção muito menor, a gente fez o festival, né, o que as crianças faziam, a curadoria e tal, a gente que fez, e enquanto a gente tinha 150 espetáculos de teatro inscritos, a gente tinha 14 de dança para criança, sei lá, ou menos, 14 de música, 9 de dança, e o quanto é isso que a gente está falando, é uma linguagem tão poderosa para a criança, que eu acredito que tenha tanta possibilidade. Uma pergunta rápida, assim, sei lá se é rápida, mas dentro dessas coisas que a gente já viu de dança, que tem esses grupos poucos que fazem, mas é meio que uma dança-teatro-teatro-dança, assim, existe uma coisa misturada. Não, era uma coisa meio assim, se existe... Porque o que eu já assisti... Ou se tá cada um na caixinha, ou se a gente... Não, porque o que eu já assisti não parece assim, puramente dança, quando eu vejo, por exemplo, um grupo corpo, sei lá, né? Pra criança, o que eu vejo da Geórgia, do Lagartixa na Janela, né? Mesmo lá do Sul, que eu esqueci lá, mas parece que tem uma mistura das linguagens. Inclusive na sua, no bola. Exato, porque assim, é aquilo que eu falei de não ter não tem uma separação, um limite disso, daquilo. Porque assim, quando a gente fala em criar um espetáculo para criança, isso eu estou falando da minha parte, né? Eu acredito que a Georgia, esse pessoal que trabalha com essa da dança para criança,
a expressão vem junto, e a expressão, ela, como que eu digo, ela não dá para ficar só no corpo, né? Acho que quando ela extrapola o corpo, ela vai para quê? Para a expressão facial, para, né? Não estou falando de mímica também, porque também se a gente vai um pouco, a gente cai ali na mímica, né? De estar fazendo a coisa e tá, né? Porque fica nesse lugar, né? Que eu acho que a ideia é tanto de chegar na plateia que acaba vindo pro teatro também, né? Vai para essa expressão. Só que aí é uma expressão completa, né? Do corpo todo, né? E a linguagem principal é o quê? É a dança, que é o corpo e a música, né? E aí tem a expressão do que você quer passar e acaba indo um pouquinho ali pro teatro. Então a dança-teatro tá juntas, né? Tá junto, mesmo essas companhias, né? Que é só dança, que nem o Grupo Corpo, né? Que a gente citou aqui, o Cisne Negro. Algumas coreografias, não são todas, mas muitas coreografias se utilizam da expressão, né, do bailarino. E é uma coisa já normal de você criar uma coreografia e a expressão não tá lá, né? Não precisa vir, né? Eu tinha uma professora quando eu comecei a fazer balé, ela falou: você tem que sorrir. Então a gente dançava fazendo... Sempre com aquela... sorrindo, né? Então tinha que estar com sorriso, porque quando você está dançando, né? Você está preocupada ali com a coreografia, né? Então o rosto vai ficando assim, né? Então ela falava: não, vamos sorrir, vamos sorrir. Então assim, é além do sorrir, né? Assim, eu estou dançando aqui, e o que eu estou querendo dizer com isso? Mesmo que seja uma coisa abstrata, né? Porque eu não preciso fazer uma dança que eu estou querendo dizer tal coisa, né? Eu estou ali me expressando naquele movimento, mas o que eu estou me expressando, né? O que eu estou sentindo? Então, isso vem pro rosto, né? E quando a gente vai para a criança, acho que vai mais, né? Vai mais. Eu ia comentar, na verdade, sobre sua pergunta e sobre tudo que a Helena comentou do processo criativo dos espetáculos dela. Tudo me remete à dança criativa. Eu não sei se vocês conhecem ou se vocês assim, procuram remeter algo, né, um nome fechado, como isso. Não é, tá? É só algo que eu trabalho hoje, assim, e vejo poucas pessoas trabalhando com dança criativa que é para criança mesmo, para dar liberdade mesmo, expressar o que a criança tem de melhor mesmo, né? Colocar para fora. E é isso, eu trabalho com dança, eu trabalho com teatro, eu trabalho com, não vou dizer canto, mas com voz, sabe? E é tudo isso, assim, faz muito parte do que você perguntou, né? O que é isso? É dança, é teatro, e realmente está tudo junto, né? Na dança criativa é maravilhoso a gente trazer tudo isso, assim, os objetos, os sons de voz, os sons que os objetos têm, né? Tem as músicas, o que a música traz pra gente no momento de bar. Então, eu diria que está tudo junto dentro da dança criativa, mas não necessariamente a dança criativa é isso, né? Tá além disso, realmente, assim, eu só queria trazer essa vertente que é nova, é bem novo mesmo, eu não vejo muita gente trabalhando com dança criativa. A dança criativa traz o conhecimento do próprio corpo também, né? Sim, ciência corporal. É tão importante, né? Aquilo que eu falei, se a gente crescesse dançando, fazendo teatro, ouvindo música, cantando, a gente seria tão mais feliz, né? Porque é uma coisa, é humano, aliás, antes da gente se expressar, antes da gente falar, a gente dançava, não é? Os homens da caverna, né? Nós da caverna, porque éramos nós, né? Então, assim, por que a gente perdeu tudo isso? E mais ainda, que não oferecer para a criança? É tão básico, né? É tão básico. Então, assim, eu acho que quando a gente leva um espetáculo teatral para a criança que trabalha com tudo isso, a gente dá um super estímulo aí para a criança,
né? Sozinha já ir brincar com isso, né? Já aflorar nela, né? Dizer para ela assim, sim, isso que você está sentindo, você pode fazer, né? Gente, a gente está felizmente acabando o papo. A gente falou que a gente poderia ter altos papos aqui. Acho que a gente, para mim, tem uma coisa importante que eu acredito que a gente tem dito, é assim, você tocou num ponto que eu acho fundamental, né? Eu tenho repetido isso muito, porque eu acho que a gente está deixando de olhar para algumas coisas que são necessárias, né? A gente está falando sempre, as escolas, as pessoas estão sempre preocupadas, nossa, no que eu estou formando, como eu estou formando. E está esquecendo de algo fundamental, que é o ser criativo. E a gente nem sabe que profissões vão existir daqui 20 anos, e a gente está formando para profissões que talvez nem existam. Aliás, segundo o Domenico Di Masi, né, que é um italiano, ele diz que assim, as únicas profissões que vão durar, porque assim, todas as coisas serão feitas por máquinas, né? Coisas manuais, as máquinas fazem, o que a gente vai lá fazer, né? Então, assim, as únicas profissões que vão durar são as criativas. Exato. E as pesquisas já têm mostrado isso. E, no entanto, a gente continua, a gente não, porque a gente está estimulando a criatividade, mas a gente continua olhando pouco para o ser criativo e está ainda separando nas caixinhas. Então, só para a gente encerrar, foi ótimo, foi um prazer enorme, né, ter a Anne aqui. Nossa, eu adorei. Mas que a gente pense nesse novo olhar que o festival propõe, que a gente está propondo aqui, que a gente pense em se permitir mais, em ser mais criativo e se misturar mais, e sair da caixinha e entender que todos nós podemos produzir muitas coisas incríveis para as crianças e podemos dar essa liberdade para que as crianças criem, para que elas cresçam olhando para a arte, entendendo, assim como nós, que a arte é fundamental na vida das pessoas, né? E a criatividade está dentro da gente, né? É só a gente abrir espaço aí para ela sair, né? E em todas as áreas, Sim, áreas, não todas. é só no teatro, não, né? Numa empresa, uma pessoa está trabalhando numa empresa, se ela sair um pouquinho da caixinha, ela vai descobrir uma forma melhor de fazer muitas coisas, né? Então, abrir espaço para isso mesmo. Gente, muito obrigado. A gente encerra mais um encontro aqui da nossa terceira edição do Festival Novo Olhar, deixando o convite para que até o dia 6 agora de novembro vocês acompanhem a programação. A gente está muito feliz de estar voltando presencialmente, de estar podendo realizar esse festival com as pessoas de novo. Ele está aqui no SESI, ficam os nossos agradecimentos também ao SESI e a todas as pessoas que colaboram e que toparam junto com a gente realizar essa terceira edição. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Foi maravilhoso. Obrigada pela presença de vocês. Adorei o bate-papo, viu? Muito bacana. Obrigado, gente. Até mais.